Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Feriadinho aí pra galera do Brasil, 1º de maio, dia do trabalho e sempre vai ser o dia do fatídico acidente que vitimou Ayrton Senna, né? 1º de maio de 94, todo mundo que estava naquele dia se lembra o que fazia durante o acidente ou quando recebeu a notícia do falecimento do Ayrton Senna, né? Talvez aí um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro. Recentemente aí também morreu, né, o Oscar Schmidt e tal, mas o Senna, ele embalou uma geração, um Brasil que estava completamente desacorçoado esportivamente, né? O Guarani não jogou 1º de maio de 94, mas 94 também é um grande ano para nossa história, mas isso não tem nada a ver com o a introdução, a abertura desse Bom Dia Guarani. Então, 1º de maio, começa mais um mês, sexta-feira de feriado para vocês, não para mim. Ontem faltei aqui no Bom Dia Guarani, prometi que falaria sobre ah, as contas do Guarani do exercício de 2025, mas olha, sinceramente, eu não preciso falar nada, viu? Porque a postagem no Instagram do grupo Pro Guarani, que tem aí algumas cadeiras no Conselho Deliberativo, já resumiu muito bem o que foi financeiramente o ano de 2025 do Guarani. No papel, um superávit de 8 milhões de reais. Acho que o Guarani nunca teve um superávit desse tamanho. Mas na realidade, convenhamos, o dinheiro inflacionado pela venda do Richard Rios, o que é um bom sinal, acho que não podemos também ignorar, que é bom. O Guarani arrecadou mais de 25 milhões de reais, 24 milhões de reais, não sei, com a venda do Richard Rios do Palmeiras para o Benfica. Mas algumas coisas me chamam muito a atenção, né? Eu vou falar da postagem daqui a pouco, mas o presidente do Guarani foi muito claro na época da venda do Richard Rios que o pagamento, ou seja, o efeito caixa, aconteceria em 3 anos. Duas parcelas em 24, em 25, uma parcela em 26, outra em 27. E aí eu acho muito engraçado, porque aparentemente, se for seguir a risca, não entrou no caixa do Guarani todo o dinheiro da venda do Richard Rios. Pelo menos não era esse o plano. A pergunta que fica é: será que o dinheiro foi antecipado e entregue como garantia para quem antecipou? Resumidamente, algum milionário, algum rico, algum banco, alguma seguradora de crédito falou: beleza, Guarani, 24 milhões, eu consigo antecipar 23. Mas aí quando você receber todo o resto, eu quero os 24 para mim. Aquela velha história de quem tem dinheiro dita a regra da coisa. Eu não sei. Talvez quem participou da apresentação de contas, quem tiver mais detalhe, pode entrar em contato com a gente para esclarecer. Mas, na minha visão, não sei se é muito correto você contar com essa receita para fins contábeis. Mas cada um tem seu entendimento, né? A regra de reconhecimento de receita sempre é muito debatida. Não estou aqui para discutir contabilidade, mas esse superávit contábil, e vamos descobrir depois se ele foi de caixa também, foi de 8 milhões de reais. Uma arrecadação, eu falei 24 milhões, não, acho que foi quase 30, né, do Richard Rios. Uma arrecadação aí superior a 60 milhões de reais. Quem gosta de dizer, né, o maior faturamento da história, o maior orçamento da história, eu acho que ano passado foi. Se o caixa todo do Richard Rios entrou, eu acho que foi o maior orçamento da história. Mas enfim, chama atenção aqui nas postagens, nos comentários do Pro Guarani, né?
O Guarani teve 57 milhões de reais de despesa. O orçamento do clube previa 40. São 40% a mais de gasto. Lembrando que nós trocamos de técnico várias vezes, de superintendente várias vezes, remontamos o time na reta final da Série C. Isso tem um custo. E aparentemente 40% mais caro do que o orçado no começo do ano. E aí o alerta feito pelo Pro Guarani, né? Pelo Estatuto do Guarani. Qualquer aumento de despesa precisa de aprovação do Conselho Deliberativo. Isso não aconteceu. Outra coisa que também, né? De novo, se esse dinheiro do Richard Rios entrou no caixa do clube, é bizarro, porque foram quase 30 milhões de reais. E o Guarani teve um superávit de 8 milhões. Ou seja, se não tivesse o dinheiro do Richard Rios, ia bem claro no texto também. Seriam mais de 20 milhões de reais de prejuízo. Então, assim, é na mão desse povo que o dinheiro do Guarani tá. Que o dinheiro do sócio-torcedor tá. O seu dinheiro de sócio tá na mão desse povo. Do seu ingresso, da sua compra da loja. Tudo bem, eles têm um efeito pequeno no orçamento geral do clube, um peso pequeno, mas é assim que a receita do clube está sendo administrada. E mesmo com todo esse dinheiro, se é que esse dinheiro realmente entrou no clube, prefeito Caixa, não estou levantando suspeita sobre roubalheira aqui, que fique muito claro. O Guarani não subiu, conseguiu não subir. O Guarani fez pouquíssimos investimentos em estrutura, e talvez esse seja o principal conteúdo da postagem do grupo Pro Guarani. É só procura lá no Instagram, @ProGuarani. Não foi feita nenhum investimento, não foi feito nenhum investimento substancial na estrutura do clube com todo esse dinheiro. Claramente ele entrou para cobrir buraco, porque se não tivesse entrado o buraco era ainda maior. Portanto, gente, nós estamos num mato sem cachorro com esse pessoal administrando o Guarani. O ano passado foi um bom exemplo disso. Retorno técnico baixíssimo, cumprimento com as regras do clube também não foi a contento e financeiramente poucos investimentos. Esse ano tudo leva a crer que a receita vai ser muito menor. E eu insisto, se tem uma coisa que pode atrapalhar os planos do Guarani na Série C é não pagar salário. Eu não sei se o Guarani tem um plano para conseguir honrar essa folha até o final do ano. Teve zum aí que já teve atraso por causa da Copa do Brasil. Enfim. É muito preocupante saber que o futuro do Guarani está nas mãos dessa galera que não sabe administrar o dinheiro que tem. Muitos clubes tiveram oportunidades de ouro quando entrou uma boa grana e mudaram seus destinos, mudaram seus planos. Não vou falar aqui do Luiz Araújo e do Mirassol, mas tem vários exemplos. Só vou separar para... Eu sempre lembro do Goiás. O Goiás teve um jogador que me fugiu o nome agora, que foi vendido para o exterior nos anos 90. Me fugiu o nome agora. Eu lembro que eu era criança, eu lembro desse cara na figurinha, no álbum de figurinha. Ele foi vendido e o Goiás fez um puta CT, até hoje, Serrinha. O estádio tá ali também. Foi reformado recentemente para o Goiás mandar os jogos e não mandar no Serra Dourada. Mas aquela estrutura foi toda bancada com a venda de um jogador. Então, muito antes de se falar de Luiz Araújo, o Goiás fez esse investimento. E vamos lembrar, né? Como final dos anos 80, começo dos 90, o Goiás, super time de 96, eliminou a gente, inclusive, no Brasileiro. Araújo, Dil, Dimba, Túlio, Maravilha no final dos anos 80, Grafite, enfim, Fabão, Josué. É um time que sempre revelou muitos jogadores. E eu acho que tem como política reinvestir parte da grana que vende na sua estrutura. E o Guarani é assim que vai ficando para trás. E não adianta a gente ficar com esse discurso vazio de presidente, de dirigente. Nós vamos colocar o Guarani onde ele nunca deveria ter saído. Eu acho que os investimentos também são uma alavanca para colocar o Guarani onde ele nunca deveria ter saído. Não é ficar queimando em salário de jogador. Porque o futebol, gente, um ano dá certo, outro ano dá errado. Mas aquele time que tem uma estrutura boa sobrevive muito mais. Se o Guarani não subir esse ano,
Eu não sei como é que ele vai. Lógico, tem a SAF aí no meio, né? Talvez por isso o desespero. Mas essa galera aí vai ficar marcada para a história como a que talvez, além de ter feito a pior gestão financeira possível, também ajudou a apressar a situação calamitosa e lamentável das finanças do clube. É uma pena, a gente como torcedor aqui só tem a lamentar, mas esse exercício 2025, esse exercício financeiro, escancarou mais ainda a incompetência desse povo. E para arrematar, essa também é a administração que parece ser das desculpas, porque quando era para entregar o orçamento, era para ter feito no final do ano. Entregou em março, até depois da eliminação da Copa do Brasil, lembra? Já tinha passado o Paulista, já tinha passado a Copa do Brasil, aí o clube apresentou o orçamento. E aí teve uma notinha lá dizendo, estamos atrasados por causa de X, de Y, de Z, de W, sempre de terceiros. Agora a mesma coisa, apresentou as contas de 2025 atrasadas. Inclusive esse grupo Pro Guarani também questiona isso. E na divulgação dos resultados tem lá um link com não entregamos por causa disso, 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 disso. Isso chama-se... Não existe, né? Essa palavra em português parece, mas é o accountability, é a responsabilidade. Eu acho que essa galera não é muito boa de responsabilidade. A gente viu pelos números e a gente vê pela quantidade de desculpas que a gente se acostumou a ver nesses últimos, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu termino dizendo aquela velha frase. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, sinto dizer, mas acho que estamos muito perdidos com essa galera que está administrando o Guarani em todas as esferas. Fechou? Bom feriadinho para todos. Sexta-feira sextou. Você deve estar viajando ou curtindo o seu feriado. Você nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. E sempre se perguntando, cadê a SAF do Guarani? Meus renomados engenheiros, diplomatas, bacharéis, gente da mais alta intelectualidade. Cadê a SAF do Guarani?